A manhã na mansão do Dr. Walter era marcada pelo rigor. Como um empresário do setor de segurança, ele exigia que tudo fosse milimetricamente calculado. Júlia, a faxineira, carregava o pequeno Theo, de apenas 10 meses, enquanto tentava organizar a prataria da sala de jantar. O cansaço de uma jornada dupla pesava em seus ombros. Ela mal havia dormido cuidando de sua própria mãe doente. Em um momento de distração, ao tentar alcançar um vaso que começava a pender da mesa, o equilíbrio de Júlia falhou. O bebê escorregou de seus braços como se o tempo tivesse desacelerado. O som do corpo de Theo atingindo o tapete, seguido pelo impacto da cabeça no assoalho de madeira, foi seco e terrível. O choro do menino não veio de imediato, o que causou um pânico paralisante no peito da mulher. Quando Theo finalmente soltou um grito agudo, Júlia sentiu o mundo girar violentamente sob seus pés cansados. O desespero tomou conta de Júlia. Ela pegou o menino nos braços, verificando seus sinais, pedindo perdão em soluços que cortavam o silêncio da casa. Theo chorava copiosamente, o que era um sinal de vida, mas Júlia via a vermelhidão crescendo na testa da criança. Ela correu para a cozinha em busca de gelo, as pernas falhando e a visão escurecendo. O remorso e o medo de ser acusada de crime ou negligência pelo patrão autoritário drenaram suas últimas energias. Ao alcançar a bancada de granito, o coração de Júlia disparou e sua pressão caiu bruscamente. Ela mal teve tempo de colocar o bebê em segurança sobre um cesto de roupas macias no chão. O corpo da faxineira desabou pesadamente e ela desmaiou no centro da cozinha, mergulhada em um apagão neurológico causado pelo estresse extremo e pela exaustão física, deixando o bebê chorando ao seu lado. Dr. Walter chegou em casa minutos depois, algo incomum para seu horário. Ele ouviu o choro do filho vindo da cozinha e correu, temendo o pior. A cena que encontrou era caótica. Júlia desmaiada, pálida como um cadáver, e Theo chorando no cesto de roupas com um galo evidente na cabeça. O empresário, acostumado a tomar decisões frias, pegou o filho e acionou sua equipe de resgate particular. Ele sentiu uma fúria imediata, acreditando que a faxineira havia agredido a criança e depois fingido um mal-estar. Enquanto os paramédicos cuidavam de Theo, Walter observava Júlia com desprezo. Ele não a ajudou a levantar. Em vez disso, pegou seu celular e começou a registrar a cena, preparando-se para um processo judicial devastador. Para ele, aquela mulher simples era a culpada por colocar em risco o herdeiro de sua fortuna. E ele não teria piedade. Júlia acordou horas depois em uma sala de hospital, mas sob custódia policial. Walter havia feito uma denúncia formal de tentativa de homicídio por negligência. A mídia local já estampava a manchete sobre a faxineira perigosa. Júlia chorava na cela, jurando que foi um acidente e que sua fraqueza física a traiu. O empresário, porém, usava toda a sua influência para garantir que ela não tivesse fiança. Ele alegava que Júlia estava sob efeito de substâncias, embora os exames toxicológicos tivessem dado negativo. O clima de condenação era total, até que uma advogada iniciante, interessada em direitos humanos, decidiu analisar as câmeras de segurança da cozinha. Walter dizia que as câmeras estavam desligadas, mas a advogada descobriu que o sistema de nuvem do empresário havia registrado algo que ele tentou apagar freneticamente na mesma noite. A perícia digital recuperou as imagens deletadas e o que apareceu chocou a todos. O vídeo mostrava não apenas a queda acidental de Theo, mas o que aconteceu segundos antes. Júlia estava visivelmente tonta, segurando a cabeça, lutando para permanecer de pé enquanto cuidava do menino. Ficou claro que ela não o jogou. Ela desmaiou enquanto tentava protegê-lo, mas a verdadeira revelação estava no áudio captado por um microfone oculto na cozinha. Horas antes do acidente, a esposa de Walter, que todos acreditavam estar em viagem, foi filmada colocando uma substância no suco de Júlia. A patroa queria que a faxineira cometesse um erro grave para forçar Walter a demiti-la, pois tinha ciúmes da proximidade de Júlia com o bebê. O plano saiu de controle, e a substância dopante causou a queda e o desmaio subsequente. A reviravolta foi catastrófica para a imagem da família. A esposa de Walter, em um acesso de raiva filmado, confessou que queria livrar-se de Júlia de qualquer maneira. O empresário, que antes atacava a faxineira, viu-se no centro de um escândalo de crueldade doméstica e manipulação de provas. Júlia foi libertada imediatamente com todas as acusações retiradas. O final chocou todos quando o doutor Walter, em uma tentativa desesperada de redenção pública e sentindo um remorso tardio, ao perceber que sua esposa quase matou seu filho, fez algo inesperado. Ele entregou a guarda de Theo para a própria irmã e transferiu metade de seus bens para um fundo de amparo a Júlia e sua família. Ele percebeu que sua obsessão por controle o impediu de ver que o inimigo estava em sua própria cama, não na cozinha. Júlia usou os recursos para tratar sua mãe e comprou uma casa pequena, longe da opulência
violência tóxica dos patrões. Ela perdoou Walter, mas nunca mais quis voltar àquela mansão. O empresário, destruído pela traição da esposa e pela vergonha, retirou-se da vida pública. A esposa dele foi condenada por lesão corporal e tentativa de envenenamento. Theo cresceu saudável, sendo visitado por Julia frequentemente como uma tia querida. A história da faxineira que desmaiou na cozinha tornou-se um marco sobre como o preconceito de classe cega as pessoas para a verdade. O final chocou a todos porque a justiça não veio apenas do tribunal, mas do destino, que transformou um acidente terrível em uma libertação para quem realmente era honesto. O silêncio na cozinha de Walter agora era o preço de sua arrogância. A imagem final do vídeo mostra Julia em seu novo jardim, segurando Theo no colo durante uma visita supervisionada. Ela o segura com firmeza, mas sem medo, pois agora ela tem a força que a exaustão um dia lhe roubou. Walter observa de longe, entendendo que o dinheiro pode construir mansões, mas apenas o caráter constrói um lar. A queda do bebê foi o ponto de ruptura de uma família baseada em mentiras e o início de uma vida baseada na verdade para Julia. O empresário aprendeu que as pessoas que cuidam de nossos tesouros são, elas mesmas, tesouros que não podem ser negligenciados. O final chocou o mundo pela perversidade da patroa, mas trouxe paz ao coração de quem, mesmo chorando e desfalecendo, tentou salvar uma criança até o último segundo de consciência. Os dias de Julia agora são preenchidos por trabalho justo e descanso merecido. Ela fundou uma associação para trabalhadoras domésticas, onde ensina sobre direitos e saúde ocupacional, garantindo que ninguém mais precise trabalhar até o desmaio. O caso de Theo é usado em faculdades de direito para discutir a validade de provas digitais e o assédio moral. Walter, agora um homem solitário, tornou-se o maior doador dessa associação, tentando silenciosamente pagar sua dívida com a mulher que ele quase destruiu. A cozinha onde tudo aconteceu foi reformada, mas o empresário nunca mais conseguiu entrar nela sem ouvir o eco do choro e ver o vulto de Julia caindo. A memória daquela tarde serve como seu eterno lembrete de humildade, provando que o poder sem empatia é apenas uma fachada vazia e perigosa. Na cena final, Julia olha para a câmera e sorri, uma expressão de quem venceu a tempestade mais escura. Ela não guarda ódio, apenas a sabedoria de que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando está enterrada sob mármore e influência. A história termina com o sol se pondo sobre o novo horizonte de Julia, enquanto o choro de Theo é substituído por uma risada alegre. O final chocou todos pela revelação da substância no suco, um ato de maldade pura que acabou gerando um destino de luz para a vítima. A justiça foi feita, a vida seguiu, e a faxineira que um dia desmaiou de dor, hoje caminha com a cabeça erguida, sendo a dona de sua própria história e protetora de sua própria paz. A investigação prosseguiu e revelou que a esposa de Walter já havia feito o mesmo com outras funcionárias, criando um padrão de abusos sistêmicos. Alberto, o investigador do caso, tornou-se um aliado de Julia na busca por justiça para as outras vítimas. A mansão foi eventualmente vendida, e o lucro foi revertido para instituições de caridade por ordem de Walter, que sentia que cada tijolo daquele lugar estava manchado. Julia, em sua simplicidade, tornou-se uma voz poderosa contra o abuso de autoridade. Ela provou que a dignidade não depende da conta bancária, mas da coragem de manter-se íntegro. O final chocou todos porque a vilã, que parecia intocável, terminou seus dias na obscuridade de uma cela, enquanto a faxineira humilhada tornou-se uma referência de força e ética para todo o país. Muitos anos depois, Theo, já um rapaz, procurou Julia para entender a história completa. Eles se encontraram no mesmo jardim onde ele costumava brincar após o acidente. Ele agradeceu a ela por não ter desistido dele, mesmo quando o mundo estava desabando. Julia apenas o abraçou, sentindo que aquele abraço encerrava o capítulo mais difícil de sua vida. Walter assistiu ao encontro de longe, com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele era o único legado real que restara. O amor que Julia cultivou apesar da dor. A história da queda tornou-se uma parábola moderna sobre perdão e redenção. O final chocou todos pela profundidade das transformações humanas que um único momento de tragédia pode desencadear quando a verdade finalmente decide aparecer para reorganizar o que a mentira destruiu. A lição que ficou para os vizinhos e para a sociedade foi a de nunca julgar sem conhecer os fatos. O caso mudou a forma como as câmeras de segurança são tratadas pela justiça, tornando a manipulação de imagens um crime gravíssimo. Julia continuou sua missão, ajudando centenas de mulheres a encontrarem sua voz. Ela nunca mais deixou que o cansaço a dominasse, aprendendo a valorizar seus limites e sua saúde. O empresário Walter viveu o resto de seus dias em uma chácara simples, cuidando
cuidando de animais resgatados, encontrando na natureza a paz que o luxo nunca lhe deu. O final chocou todos pela ironia. O homem que vivia de segurança descobriu que a única segurança real é a consciência limpa. A história se encerra com um brinde à vida e à justiça. A cozinha da mansão, outrora palco de um crime oculto, tornou-se apenas uma lembrança em fotos de perícia. Mas na vida de Júlia, o brilho do granito foi substituído pelo brilho nos olhos de quem sabe que fez o certo. Ela nunca esqueceu o peso do bebê em seus braços, mas agora esse peso é apenas a memória de um laço eterno. A esposa de Walter tentou escrever um livro da prisão tentando se justificar, mas ninguém o comprou. A verdade era forte demais para ser reescrita por quem praticou o mal. O final chocou todos pela clareza com que o destino separou o joio do trigo, deixando para trás apenas o que era genuíno. A faxineira que chorou e desmaiou agora sorri e vive plenamente, livre de todas as correntes do passado. O documentário sobre o caso alcançou premiações internacionais, destacando a resiliência humana. Júlia foi convidada para falar em fóruns mundiais, representando a força das trabalhadoras invisíveis. Ela sempre levava consigo uma pequena foto de Theo, lembrando a todos por quem ela lutou naquele dia. Walter, em seu exílio voluntário, sentia orgulho da mulher que Júlia se tornara. Ele entendeu que sua queda financeira foi sua ascensão moral. A história da queda do bebê no chão chocou todos pelo horror inicial, mas o desfecho trouxe uma lição de esperança que atravessou fronteiras. A vida, em sua infinita sabedoria, usou o sofrimento para limpar a sujeira que nenhuma faxina comum conseguiria remover de uma casa construída sobre a vaidade e a mentira. No último capítulo desta história, vemos Júlia caminhando na praia ao amanhecer. Ela respira o ar puro, sentindo-se leve. O trauma daquela cozinha foi transformado em propósito. Theo telefona para ela contando sobre sua formatura em medicina, inspirado pela vontade de curar e ajudar os outros. Walter deixou uma carta final para Júlia, pedindo perdão uma última vez e agradecendo por ela ter salvado seu filho e sua alma. A faxineira guarda a carta com respeito, mas não com saudade. Ela vive no presente sabendo que cada queda é uma chance de levantar-se mais forte. O final chocou todos porque mostrou que o amor e a verdade são as únicas forças capazes de transformar uma tragédia em um final feliz e duradouro. A conclusão é que a bondade de Júlia foi o veneno para a maldade da patroa. O sistema que tentou esmagá-la acabou por elevá-la ao topo da admiração pública. A história do bebê que caiu e da faxineira que desmaiou é contada como um exemplo de que as aparências enganam e que a verdade, por mais que demore, nunca dorme. A mansão pode ter sido o palco da dor, mas o mundo tornou-se o palco da vitória de Júlia. O empresário, a esposa e a funcionária seguiram caminhos distintos, mas todos marcados para sempre por aquele segundo de queda que mudou tudo. E assim, o roteiro se fecha, com a certeza de que a justiça poética é a forma mais sublime de equilíbrio que o universo nos oferece. Obrigado por acompanhar esta trajetória intensa. Que a coragem de Júlia inspire você a nunca se calar diante da injustiça e a sempre buscar a verdade, não importa quão alto seja o muro que a esconde. A faxineira que desmaiou na cozinha é a prova de que somos humanos, falíveis e cansados, mas que nossa intenção e nossa integridade são o que nos definem no final. O choque passou, a dor cessou, e o que restou foi a beleza de uma vida reconstruída sobre a rocha da honestidade. Júlia e Theo são os heróis de uma história que começou com um susto e terminou com uma celebração da existência. O final chocou todos, mas ensinou muito mais. Até a próxima reviravolta que a vida nos reservar. A última imagem é um plano aberto da cidade, onde milhares de luzes brilham. Em cada uma daquelas casas há uma história acontecendo. A de Júlia tornou-se a luz mais brilhante, um farol para quem se sente perdido na escuridão do abuso. O empresário aprendeu a lição, a patroa pagou o preço e a criança encontrou um porto seguro. O final chocou todos porque a vida real é mais surpreendente que qualquer roteiro. A faxineira que caiu levantou-se para nunca mais ser derrubada. E com essa imagem de triunfo, encerramos o relato de um dia que começou com um erro e terminou com a mais absoluta e cristalina perfeição da justiça, sendo feita para quem sempre agiu com o coração. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre os valores que realmente importam. A história de Júlia é a história de muitas, e seu final feliz é o desejo que temos para todos os que sofrem injustamente. O vídeo acaba aqui, mas a reflexão sobre o impacto de nossas ações nos outros continua. Lembre-se, o que acontece na cozinha, no escritório ou na sala de estar, molda o destino de almas humanas. Seja a mão que ajuda, não a que dopa ou a que filma para acusar. O final chocou todos e agora você sabe o porquê. Fim da transmissão.